Eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero tratar de um assunto que gera muito sofrimento nas famílias. E o tema é a psicose. A psicose é um transtorno mental que leva uma pessoa a perder o contato com a realidade. Pode ser passageiro, como também pode se estabelecer como algo mais crônico. É a condição anormal da mente. O indivíduo, ele não tem consciência do que está acontecendo com ele. A psicose afeta a percepção de um indivíduo, o julgamento dele e, como consequência, há também um prejuízo na forma que esse indivíduo se comporta socialmente. Quais são os sintomas de quem está vivendo o adoecimento típico da psicose? Uma das características é a alucinação, que é o erro de percepção, onde essa pessoa ela pode estar ouvindo vozes com comando dizendo o que ela deve fazer, ela vê coisas que as demais pessoas que estão à sua volta não percebem, sente cheiros também esquisitos, que aqueles que estão à sua volta também não sentem. Os sintomas típicos da psicose, eles acabam sendo marcados com muita dor por todos os familiares, por não entender o que está acontecendo com aquele ente querido. Há também o delírio. O delírio é a falsa crença de uma realidade que não existe, mas é mantida com grande convicção. A pessoa internaliza e pensa de um modo, e esse pensamento ele fica fixo e se fala a respeito daquilo que se pensa com tanta clareza, com tanta convicção, que poderia enganar a qualquer outra pessoa que não convive no dia a dia com aquele indivíduo. Uma das características dentro do delírio é a perseguição. A pessoa acredita que tem alguém tentando prejudicar e começa então a desenvolver uma história imensa de que está sendo gravado, de que a pessoa tem que ter muito cuidado porque um grupo de pessoas tentam prejudicá-la de alguma maneira, e essas perseguições elas estão concentradas apenas na mente. Se esta pessoa ela tiver uma vivência nas questões da religião, então essas coisas são amplamente desenvolvidas dentro do repertório de vida daquela pessoa. Então o delírio ele vai ser construído dentro daquilo que é o dia a dia da pessoa, onde o cérebro é preenchido de informação. E é exatamente através dessa informação que surge a ampliação dos delírios. Há a possibilidade também de, nessa perseguição, a pessoa comunica a todos de um modo que até a família, os amigos, o esposo, a esposa, passa a ser como que mentiroso pela maneira, com tanta credibilidade que ela dá na exposição dos seus argumentos. Há também o delírio de grandeza. Então essa pessoa começa a dizer que conhece os atores da televisão, que aqueles personagens bem famosos gostam, estão apaixonadas ou mandam mensagem para ela, porque essa mania de grandeza é um sintoma de adoecimento psíquico. Tem amizade com pessoas famosas, tem dons grandiosos também. É a maneira como a pessoa percebe a sua realidade por causa do adoecimento. Há também o delírio de referência. Há uma mensagem no entendimento da pessoa, há uma mensagem que está vindo diretamente para ela. E esta mensagem pode ter vindo dos aspectos religiosos, tipo da Bíblia, um Deus mandou que essa pessoa dissesse isso, dissesse aquilo. Em uma música, esta música é uma mensagem que está vindo diretamente para mim. Um discurso, um painel que passa na rua, esse painel foi colocado por causa de mim. É uma mensagem que a pessoa está tentando me alcançar. Filmes,
Mesmo eventos ambientais, a pessoa pode acreditar que é uma maneira especial em que um Deus ou que alguma experiência dela está chegando e ela é a mensageira em que vai transmitir para outras pessoas. Os sintomas típicos da psicose também levam a pensamento desorganizado. Ao mesmo tempo que fala com muita segurança, a história ela não completa de maneira adequada. Então a pessoa fala uma coisa e depois ela emenda com uma outra coisa e você percebe que o discurso não está organizado. O comportamento esquisito, incomum de uma pessoa em episódio psicótico não é uma situação fácil para a família, para os amigos, para o ambiente de trabalho. Por quê? Porque esse indivíduo foge à realidade e está o tempo todo tentando convencer que o que ela está falando, o que ele está falando é real. Há também o sintoma de agitação muito grande, impulsividade, agressividade, às vezes autolesão. Uma postura que a pessoa fica imóvel e rígido, quer dizer, no mesmo momento que ela está em delírio, ela ou ele pode dar uma parada e ficar como se fosse uma estátua. Então a mente ela começa a processar mais devagar, há uma fala, mas não uma fala organizada. Há uma pausa muito grande, você fala com a pessoa, ela não entende o que você está falando, porque a sua linguagem não acompanha o raciocínio daquela pessoa, ela não consegue dar resposta compatível àquilo que está sendo perguntado. A ausência de resposta verbal, parecendo então assim, como se a pessoa tivesse congelada. Ela começa a falar com você, daqui a pouco ela paralisa. Aí você continua perguntando, continua tentando gerar uma conversa, mas o discurso fica desorganizado. Os sintomas da psicose são sintomas severos. Esse comportamento alterado inevitavelmente faz com que haja um rendimento no trabalho ou na escola baixíssimo, porque a pessoa está vivendo uma realidade e as demais pessoas no ambiente social têm uma outra forma de percepção. Então, é óbvio que uma pessoa vivendo essa crise psicótica, ela vai estar no ambiente, ou ele vai estar no ambiente, mas não vai ter uma receptividade de continuidade como era anteriormente. O isolamento, então, social, ele passa a existir. Por quê? Porque a pessoa tem uma realidade, ela compartilha essa realidade, o outro não entende, não percebe desse modo, então a pessoa prefere ficar sozinha, tomando distância do seu ambiente de trabalho, das suas amizades, da sua relação afetiva dentro de casa. Vai haver mesmo a queda de produtividade. Então, a psicose, ela tem causas multifatoriais. Um dos elementos que provoca é o uso de drogas e álcool associado. Uma outra forma é o transtorno psiquiátrico, como a exemplo, a esquizofrenia. Então, há doenças que são elementos que cooperam com a psicose. O transtorno bipolar, principalmente o de grandeza, a depressão, não a depressão simples, mas a depressão mais severa, mais profunda. Episódios de grande estresse, onde a pessoa viveu, por exemplo, uma decepção muito intensa, traumas emocionais, físicos ou sexual, uma história familiar onde exista outras pessoas da família que também vivenciou episódios de psicose, também isso pode cooperar. Traumas emocionais e há também o adoecimento com alterações cerebrais, tipo tumor no cérebro, traumas, infecções no cérebro, que também pode levar a comportamento psicótico socialmente. Qual é o tratamento para um paciente que esteja vivendo uma situação de psicose? Em primeiro lugar, não se deve procurar um psicólogo como primeira instância no tratamento de uma pessoa em crise
crise psicótica. O primeiro profissional que deve ser tratado de encontrar é um psiquiatra. Ele vai avaliar o paciente, ele vai perceber os delírios, ele vai perceber os sintomas que essa pessoa apresenta, vai conhecer um pouco da história familiar dessa pessoa e ele vai passar medicamentos. Após uma etapa no tratamento com o psiquiatra, ele vai encaminhar esse paciente para uma psicoterapia. Mas você percebeu que uma pessoa ela não está dentro da realidade, ela não está bem no sentido de interpretar a realidade. O primeiro processo é buscar um psiquiatra. Medicada, aí o médico vai entender qual é o momento oportuno para que haja um encaminhamento para um psicólogo. O apoio psicossocial, que é o apoio às necessidades sociais dessa pessoa como um todo, também fazem parte do bloco de tratamento de uma pessoa vivenciando a psicose. Pode ocorrer também, a depender do nível de gravidade, internamento. E aí o internamento ele vai ocorrer, não significa que a pessoa passando por um internamento, ela não vai ter mais condição de evoluir no seu processo de saúde. Porque as medicações, o tratamento psicológico, o acolhimento da família, o envolvimento do apoio psicossocial, tudo isso, a atividade física e outros elementos vão fortalecer a mente. E essa medicação vai fazer efeito e essa pessoa pode sim voltar a equilibrar-se. A psicose, ela pode também caminhar. Você pode entender um pouco sobre a psicose para que você possa trabalhar na prevenção disso. Primeiro, evitar o excesso de álcool e drogas. Evitar o consumo de álcool, cortar definitivamente o uso de drogas. Desenvolver uma boa qualidade de vida significa tratar-se, cuidar-se. A mente humana ela é muito frágil. Desse modo, todos nós precisamos fazer dessa coisa essencial. O que é essencial? Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar de si mesma. O autocuidado constante ela precisa ocorrer de maneira intensiva em todo o tempo. A família e os amigos são redes importantíssimas neste processo para minimizar o sofrimento de uma pessoa vivendo uma crise psicótica. O tratamento adequado é algo importante, porque a pessoa vivendo a crise psicótica, ela não tem condição por si mesma de tomar conta de si. Ela não vai procurar o atendimento médico, por quê? Porque ela não se percebe doente. Não entende que aquilo que ela está vendo, ouvindo e sentindo não seja real. E é exatamente nesta hora que entra o apoio da família, no sentido de encaminhar esse paciente para que possa ser, então, cuidado de maneira adequada. Paciência para viver o processo. É comum que, atendendo pacientes que tiveram episódios psicóticos, ele me pergunta: em quanto tempo eu vou estar bom? Quando é que eu vou voltar a ter a minha vida normal? E aí eu sempre estou encaminhando esse paciente ao entendimento de que todo o processo de adoecimento psíquico exige paciência. Paciência, porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa reage às medicações de uma forma, cada pessoa tem um nível de acolhimento familiar. Então, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai buscar o tratamento para equilibrar-se de maneira diferente. Agora, o nível de comprometimento desta pessoa com o tratamento é um ponto alto para o equilíbrio. Rotinas de atividade física e de autocuidado, ela precisa ser mantida. Então, esse vídeo ele tem como finalidade sinalizar aspectos para que todos nós, pais, escola, ambiente de trabalho, relacionamentos afetivos, a gente esteja atento a estas pessoas para que o trabalho de intervenção ele ocorra imediatamente e assim essa pessoa consiga superar as suas dificuldades. Convido você a estudar um pouco mais sobre a psicose. Um grande abraço para você.